Vamos iniciar então. Hoje, irmãos, nós estamos no nosso estudo de número 4, no livro do profeta Abacuque. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias aí no livro do profeta Abacuque, no primeiro capítulo. Hoje nós queremos olhar neste primeiro capítulo a partir do versículo 12. Iremos até o final do capítulo, no versículo de número 17, e ainda chegaremos até o capítulo 2, versículo 1. Então será Abacuque 1, 12 até 2, 1. Eu vou ler nesse momento, então os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Agora está mais fácil, né, irmão? Estamos já no quarto estudo, estamos já mais próximos, né, do livro. Estamos assim, toda semana indo para o livro do profeta Abacuque, agora então acho que não existe tanta dificuldade. Eu percebi que os irmãos já abriram as Bíblias com mais facilidade no livro do profeta. Então, a partir do versículo 12, irmãos, desse primeiro capítulo, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante de Tua santa palavra e te rogamos, fala conosco, ó Deus, por meio dela. Estamos aqui, ó Deus, desejosos de aprender contigo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos revelar, ó Deus, nas Tuas santas escrituras. Faça-se a Tua vontade, abençoa a Tua igreja, o Teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já olhamos para os versículos anteriores e nós vimos que o livro começa com uma queixa, né? Uma advertência, né? E depois a queixa do profeta Abacuque. E após esta primeira queixa do profeta, Deus então traz uma resposta. A primeira resposta de Deus, né? De forma surpreendente. Deus responde ao profeta após as suas primeiras queixas de forma que ele fica muito surpreso. E então ele retoma os seus questionamentos. É o que nós vemos a partir do versículo 12. Porque agora nós temos novamente a fala do profeta. O profeta fala, Deus responde, e agora novamente o profeta está falando. E dos versículos 12 até o 17 deste primeiro capítulo, nós temos então uma nova série de queixas feitas por Abacuque. O falecido pastor Carlos Oswaldo, ele diz sobre esta parte do texto, que o uso dos instrumentos injustos por Deus leva o profeta a questionar de maneira corajosa, mas humilde, a coerência divina em seu trato com a humanidade. Ou seja, Deus, ele usa
desta situação para estar trazendo um ensino a respeito de como ele trata com a humanidade, a respeito de como ele faz com que determinadas situações surjam e ocorram para o benefício do seu povo, de um modo geral. Aqui nós encontraremos, dentro desse texto, um profeta em pior situação do que a primeira já vista. Porque agora o profeta sabe que Deus vai agir. Num primeiro momento, o profeta estava preocupado pelo seguinte: por que Deus não faz nada diante da circunstância que nós estamos passando? Por que Deus não toma uma atitude? E agora Deus responde a ele, Deus havia respondido a ele, e ele sabe que Deus vai ter uma atitude. Só que a atitude, irmãos, que Deus relata para o profeta que ele vai tomar, é uma atitude totalmente contrária àquilo que o profeta esperava da parte de Deus. E isso deixa o profeta numa situação muito pior do que a primeira, porque as suas dúvidas aumentam. E ele entra então em parafuso, né? A crise dele aumenta. Porque Deus diz como Deus vai agir. Deus diz que vai fazer algo que não era esperado por ninguém. Ninguém esperava que Deus fosse agir daquela maneira. Ou seja, Deus já deu uma resposta que usaria um povo ímpio para trazer punição, para trazer juízo para o seu povo. Então o profeta fica angustiado, o profeta fica numa condição de tormenta consigo mesmo, porque jamais, dentro da sua teologia judaica, ele poderia imaginar que Deus iria se opor ao seu povo e favorecer o inimigo. Porque era isso que Deus estava dizendo que ia fazer. Deus iria usar o inimigo para trazer destruição para o seu povo. E isso, irmãos, é algo assombroso aos olhos do profeta, né? Porque a sua teologia, ela era exclusivista. Ela achava que Deus era o Deus que era apenas um Deus limitado a Israel, num certo sentido. Deus só podia abençoar o povo de Israel. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, Ele não só abençoa, como faz justiça sobre toda a terra. Independente de quais sejam os povos. Deus é misericordioso para com todos os povos, para com todas as nações, e Ele age com justiça em relação a todos os seres criados por Ele. Para o profeta, dentro da sua maneira de enxergar, para os judeus de um modo geral, Deus apenas favorecia sempre o povo judeu. Ou seja, é como se Deus fosse, e nós falamos isso no estudo passado, preso dentro de uma caixa onde Deus só pudesse trabalhar em favor de um determinado grupo de pessoas. No caso específico, do grupo do povo judeu. E sendo assim, irmãos, o profeta fica completamente desorientado por ver que Deus usaria um povo ímpio para trazer juízo para o povo escolhido. E nós temos então, irmãos, dentro do texto bíblico, algumas coisas importantes que precisam ser vistas. Primeiramente, dentro do versículo 12, nós podemos dizer que o profeta conhecia Deus. Diz assim o versículo 12, eu vou repetir, irmãos, versículo por versículo. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Irmãos, aqui nós temos por certo que Abacuque tinha convicções a respeito de Deus. Nós podemos perceber isso dentro dessa palavra do profeta. O profeta, ele reconhece a Babilônia como agente divino do juízo e também sabe que Deus trará castigo sobre Israel, porém
não destruirá por completo o seu povo eleito. Ele conhece o seu Deus, ele confia plenamente no seu Deus e na sua forma de agir. Abacuque, ele sabia quem era Deus. E ele estava reconhecido de que esse Deus Todo-Poderoso, ele estaria então agindo por meio da Babilônia. Na verdade, o profeta estava agora tendo a consciência de que o poder não estava com a Babilônia, mas era Deus que estava agindo por meio da Babilônia. Outra coisa, irmãos, que nós podemos perceber, e isso percebemos no versículo 13, que diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Irmãos, nós podemos ver que mesmo o profeta, tendo esse conhecimento de Deus, lhe faltava ainda um entendimento mais profundo, porque ainda havia dúvidas que predominavam em sua mente. Ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele ainda tinha muitas dúvidas dentro do seu coração, na sua mente. Então ele não tinha ainda um entendimento profundo, porque certas dúvidas tomavam conta dele. Ele se perguntava: como pode Deus favorecer aqueles homens perversos, permitindo-lhes prosperidade em seus caminhos? Como Deus permite que gente desta espécie prospere, se dê bem na vida? Gente que faz todo esse tipo de mal. Como pode Deus conceder que esse tipo de gente sobressaia sobre pessoas menos piores que elas? O povo de Judá estava com uma vida torta, uma vida errada, sim, mas era o povo de Deus. De uma certa maneira, eram pessoas que ainda, dentro de um certo ponto de vista, ainda faziam determinadas coisas boas. Pelo menos dentro da visão do profeta, dentro daquilo que o profeta tinha, né, na sua percepção. E como é que Deus iria agir para punir essa gente por meio de gente pior do que a sua gente, o povo de Judá? Como pode Deus ver as atrocidades cometidas por gente tão má e nada fazer para detê-los? Porque os babilônios, irmãos, eles eram terríveis. Eles eram assombrosos. E eles estavam fazendo isso, irmãos, por toda a terra conhecida daquele tempo. E eles prosperavam cada vez mais. Eles dominavam o mundo. Eles iam conseguindo invadir outros lugares e tomando posse de coisas, de gente, de tudo por onde eles passavam. E parece que isso não tinha um fim. Nada. Deus não dava um basta nisso. E isso era algo que inculcava na mente do profeta. E no versículo 14 nós vemos que o profeta chega a pôr em dúvida o valor da sua nação. O profeta sabia o valor que o povo de Judá tinha diante de Deus. O profeta sabia que a sua nação era uma nação escolhida pelo próprio Deus. Mas o versículo 14 diz assim: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Ou seja, dentro do olhar do profeta, parece que Deus agora olha o seu povo como meras criaturas que são destituídas de seu valor. Parece que Deus não valoriza tanto assim o seu povo. Para Deus, dentro dessa perspectiva, o seu povo pode ser tratado como presas fáceis nas mãos de hábeis caçadores. O profeta ele tinha plena consciência do valor do seu povo ante aos olhos de Deus, mas parece que naquele momento algo estava fugindo desta verdade. Parece que não batia aquilo que ele tinha como convicção
diante do que estava acontecendo. Porque parece que o povo estava abandonado à sua própria mercê. E o inimigo era muito mais forte. Era como caçadores que vão à caça com armamento suficiente, capaz de pegar a sua presa e matá-la com facilidade. Então o profeta ele põe em dúvida o valor da sua nação. E ele faz uma constatação no versículo 15, que diz: o inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E aqui nós temos, irmãos, o relato da condição daqueles que caíam nas mãos dos babilônios. Tornavam-se indefesos e eram tratados sem misericórdia. Eram levados para o abate. Por onde eles passavam, pouca coisa sobrava. Algo que os tornava temidos e exultantes. Irmãos, no passado, naquela época, as redes aqui, lógico, a gente pode fazer uma analogia com as redes de pesca, né? Mas no passado esses povos, não sei se os irmãos já viram, até em filme passa muitas das vezes, né? Eles nas guerras eles usavam, nas batalhas eles usavam umas redes que eles lançavam sobre as pessoas, uma rede que as pessoas ficavam enredadas e elas caíam, não conseguiam mais se mover, elas eram presas por essas redes. E os babilônios, eles tinham uma habilidade muito grande no uso dessas redes. Então o profeta faz essa comparação, ou essa constatação, de como eles estavam agindo entre os outros povos e como eles certamente iriam agir diante do povo de Judá. E o profeta continua a sua constatação e mostra que, mediante tudo isso, havia uma celebração do pecado. Versículo 16 diz: e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Irmãos, o mal é algo maravilhoso aos olhos daqueles que o cometem. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o pecado, ele cega o ser humano. Os babilônios faziam festa em celebração às suas bárbaras conquistas. Prestavam culto à força, exaltavam a violência e o poder. Festejavam, irmãos, as suas pilhagens que os tornavam abastados com a desgraça alheia. Eles faziam grandes festas, grandes cultos. E cultuavam a quem? Os seus deuses. Os deuses da Babilônia, irmãos, segundo alguns historiadores, segundo algumas imagens antigas, eles tinham alguns redes em suas mãos. E eles cultuavam a esses deuses, como se esses deuses fossem poderosos, fortes. E eles acreditavam que estes deuses eram aqueles que lhes davam a vitória nas batalhas, que faziam com que eles saíssem para conquistar, que eles saíssem, irmãos, para tomar o que era dos outros povos e enriquecerem-se cada vez mais, né? Viverem regaladamente, porque eles viviam regaladamente. E aí a gente pensa, né, abrindo um parênteses aqui, qualquer situação parecida com a maioria dos políticos nossos, não só lá de Brasília, mas de um modo geral, não é mera coincidência. O pecado é algo, irmãos, que faz isso. Leva pessoas a se dar bem com a desgraça alheia. Faz com que pessoas acham que podem tirar proveito, ser oportunas com o malefício do seu semelhante, com a desgraça do seu próximo. Então o profeta continua as suas indagações e no versículo 17 diz: mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? E nós encontramos aqui mais uma dúvida
auxiliada por uma frustração. Lembram-se do início do livro que o profeta começa: até quando? Até quando? Essa gente vai predominar? Até quando essa gente vai se dar bem? Até quando eles vão fazer o que eles fazem e vão alcançar êxito? O profeta, irmãos, recebeu de Deus uma resposta de que haveria juízo e punição para Judá, mas quanto aos babilônios, será que eles ficariam impunes? A resposta de Deus nas primeiras indagações que o profeta fez é de que Deus traria juízo. Mas para quem? Deus fala a respeito só do juízo para Judá, não para os babilônios. E aí o profeta fica pensando, mas como pode? O Senhor vai trazer julgamento, punição para o teu povo, e esse outro povo, essa gente, vamos dizer assim, miserável, que te menospreza, que não te reconhece como Deus, nada acontecerá com eles? Será que há justiça nisso? O Senhor vai fazer justiça, mas diz que vai fazer justiça, mas será que há justiça nisso? Esses são fatos, irmãos, que nós encontramos nesses versículos, do 12 ao 17. E nós poderíamos ir para casa, mas a questão é, nós iríamos para casa com uma pergunta no nosso coração: qual a lição para nós? O que nós podemos tirar como lição daqui? E eu gostaria então, irmãos, de olhando para essas questões ou esses questionamentos do profeta, olhar um pouco para a nossa condição, para a nossa realidade. Um minuto só, irmão, eu vou tomar uma água aqui, mas tem um bichinho aqui, só um minutinho, irmãos. Pronto. Frio desse e ele querendo tomar banho. Negócio, todo mundo com medo de banho e ele é um mosquitinho, não sei, cismou de tomar banho no meu copo aqui. Mas vejamos então, irmãos, o que nós podemos tirar como lições que nos servem para os dias de hoje. Primeiramente, irmãos, uma lição muito importante para nós, muito relevante, é que o conhecimento de Deus é de vital importância para o seu povo. Conhecer a Deus, irmãos, saber quem é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é de vital importância para nós, é de vital importância para o seu povo. Independente, irmãos, da época, o povo de Deus não pode deixar de conhecer o seu Senhor. O profeta de Deus, o profeta Abacuque, ele sabia a respeito de Deus. Na sua oração ou na sua indagação, fica muito claro algumas verdades sobre a pessoa de Deus. Primeiramente, Abacuque reconhece a eternidade de Deus. Não é isso que ele fala? No versículo de número 12, Senhor, tu não és desde a eternidade? Ele sabia que Deus é eterno. Ele sabia, irmãos, e reconhecia a santidade de Deus. Ele segue dizendo, meu Deus, meu santo. Ele sabia que o Deus a quem ele servia, a quem ele temia, com quem ele andava, era um Deus santo. E ele reconhece a proteção de Deus. No finalzinho do versículo 12, ele diz, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ela quem? A nação inimiga. Mas ele olha para Deus como protetor. A rocha, irmãos, serve de proteção. Por exemplo, naquele tempo, principalmente naqueles tempos, hoje nem tanto, mas ainda existem
Muitas pessoas, né, que ainda habitam em cavernas, por incrível que pareça. Tem programas na televisão que mostram isso, né, em determinados lugares do mundo, que as pessoas habitam em cavernas. E outros irmãos que muitas vezes se perdem em um determinado lugar, em uma determinada região, o lugar de refúgio para ele, o lugar onde ele possa se sentir protegido, é numa rocha, numa caverna. Então aqui, irmãos, o profeta dá o sentido, traz a ideia de que Deus é protetor. Ele reconhecia Deus como sendo protetor seu, como sendo protetor do seu povo, mesmo diante da circunstância na qual eles estavam vivendo. O profeta tinha esse conhecimento. E isso o fez entender, irmãos, que a história, ela não é dirigida pelo acaso. Isso também nos faz entender isso. Quando nós sabemos que Deus é um Deus eterno, irmãos, nós não temos dúvida quanto a isso. A história, irmãos, não é dirigida pelo acaso, como muitos pensam. Porque, irmãos, muitas pessoas acham que o mundo está aí abandonado, largado. Ou seja, dá a impressão que é isso mesmo. A impressão que nós temos, irmãos, é de que as coisas estão fora do controle e acontecem por acontecer. Mas, irmãos, a Bíblia me mostra, a palavra de Deus me mostra, o Deus a quem eu sirvo, aquele que é Senhor da minha vida, me mostra que Ele é eterno. E sendo eterno, irmãos, Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas e Ele mantém todas as coisas dentro dos tempos certos, dentro da sua vontade perfeita. Nada escapa, irmãos, ao seu controle. Isso também, irmãos, fez entender que a justiça seria apenas uma questão de tempo. Quando ele reconhece a santidade de Deus, ele sabe, se Deus é santo, haverá justiça. Santidade e justiça, irmãos, são companheiras. Um Deus santo, irmãos, não permite que haja injustiça. O povo de Deus, irmãos, precisa conhecer mais sobre Deus, para confiar mais nesse Deus, para andar mais na presença desse Deus e não blasfemar tanto muitas das vezes, não se queixar tanto muitas das vezes. Isso fez entender, irmãos, que o nosso Deus é pessoal, quando Ele se dirige a Deus como a rocha, como protetor. Isso dá um entendimento de que nosso Deus é um Deus pessoal e por isso nós podemos chamá-lo de meu Deus. Meu Deus. Não no sentido, irmãos, de domínio. Não no sentido possessivo da coisa. Aqui não é, o pronome aqui não se dá nesse sentido de posse, mas de tê-lo como aquele que é o nosso Senhor, ou Ele é que nos tem de fato. Nosso Deus é um Deus pessoal, irmãos. É um Deus em quem nós podemos confiar. É um Deus, irmãos, que está conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias. O outro profeta diz, Deus falando por meio do outro, se passares pelo fogo, não te queimarás. Pode acontecer o que foi, irmãos. Lembram-se de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Nada aconteceu com eles. Quando foram levados depois, né? Pela própria Babilônia. E assim, irmãos, tantos outros casos, tantas outras experiências, tantas outras passagens bíblicas, irmãos, nos revelam que esse Deus, que é eterno, que é santo, que é protetor, Ele cuida do seu povo em todo tempo, em toda circunstância, em toda ocasião.
E isso, irmãos, traz para nós um conforto, traz para nós paz, traz para nós alegria, porque sabemos quem é o Deus a que servimos. E nós sabemos, irmãos, que Ele é cuidador dos seus e que tudo está debaixo da sua vontade pré-estabelecida desde os tempos remotos. Deus está no controle, meu irmão. O que passa na tua vida, meu irmão, minha irmã, as dificuldades pelas quais nós passamos, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus tem um propósito maior sempre. Deus tem um plano maior sempre, para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós não queremos olhar dessa forma, nós não queremos acreditar dessa forma, mas de fato é isso. Lembram-se do poema Pegadas na Areia? Não é isso? A princípio, não havia entendimento. Por quê? Por quê? Por quê? Mas quando, lá no final, lhe foi revelado aquela pessoa, e o Senhor havia carregado ela nas dificuldades. Irmãos, Deus sempre tem uma resposta, e uma resposta certa, boa para nós. Irmão, quando falta conhecimento ao povo de Deus, se dá o que foi dito pela boca de outro profeta. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que dias são os nossos, irmãos? Quando não se quer mais estudar a palavra. Quando o entretenimento, irmãos, toma conta das igrejas. E a motivação de muita gente de estar na igreja é outro. Não é o próprio Deus. A igreja precisa ter determinadas coisas já estipuladas pelas pessoas para que elas possam frequentar uma determinada igreja. Irmãos, o que nós precisamos é da palavra, porque essa palavra é de Deus. O que nos sustenta, irmãos, o que nos dá, irmãos, força para viver nesse mundo e encarar, irmãos, as dificuldades desta vida, é a palavra. É o próprio Deus, porque Ele se revela por meio dessa palavra. Perigo, irmãos, de reduzir Deus dentro dos nossos conceitos, eles são devastadores. E às vezes nós reduzimos Deus ao nosso conceito porque nos falta conhecimento. Eu achei que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Eu pensei que Deus ia fazer. Falta-nos conhecimento. O conhecimento da eternidade de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. E Ele, irmãos, age como quer e quando quer. Outra coisa, irmãos, que nós podemos tirar como lição, e eu já estou indo para o final, é que a dúvida é uma aliada do desânimo. Enquanto houve dúvida no coração do profeta, o desânimo predominou em sua vida. Porque a sua perspectiva estava fadada à destruição. Tudo para ele era motivo, irmãos, de queixa, porque ele não tinha outra perspectiva. Só destruição. Ele só enxergava destruição. O foco dele, irmãos, estava no inimigo e não em Deus. E isso fez com que a dúvida o dominasse, tornando-o em um queixoso o tempo todo. O foco do profeta, irmãos, era sempre o inimigo, os babilônios. Os problemas do seu povo também. O foco maior dele sempre foi o problema, e não o solucionador do problema. Ele estava com uma visão muito voltada para o mal que estava acontecendo, para a destruição que estava por chegar.
E isso, irmãos, o atemorizou. Isso o colocou numa condição, numa situação, irmãos, de abalo da sua fé. E, irmãos, quando nós estamos abalados na nossa fé, o desânimo toma conta. Vou à igreja não. Não vale a pena. Eu não vejo nada acontecer. Nós vimos no carro agora e de um cone agora já é uma manilha ali, né? No único caminho que tem para passar. Nós só temos um caminho para chegar à igreja. E agora esse caminho parece que está se estreitando cada vez mais. Terça-feira, né? Terça-feira foi um cone. Nós chegamos, nos deparamos com um cone ali no meio da rua, né? Fazendo uma divisão. Agora já tem uma manilha. E a Raquel falou assim, hora que melhora. Eu falei, será que é mesmo hora que melhora? Porque nós temos orado, e tem piorado, né? E o problema está em Deus? Não. O problema não está em Deus. A questão, irmãos, não é por quê. Lembro-me do professor João Eduardo, professor de teologia sistemática, no seminário, e de outras matérias também, mas a mais marcante foi a de teologia sistemática. Ele deu aula também de outras matérias, mas ele sempre dizia, não perguntem por quê, perguntem para quê. Deus tem um propósito. Deus tem uma finalidade. Deus tem uma finalidade. Quando Ele permite certas circunstâncias, quando Ele permite certas situações da nossa vida, Ele tem algo maior para revelar. Ele tem algo maior para fazer. Nós não conseguimos, irmãos, entender, captar a mente de Deus. Nós não conseguimos ver o que está adiante. Mas, por certo, Ele tem algo muito maior a fazer. Irmãos, a dúvida ela só tem lugar até o momento em que olhamos para o Deus soberano com os olhos da fé. Então, meus irmãos, uma palavra para nós. Mantenha os seus olhos em Deus. Está difícil? Está piorando? Continue antenado com o Papai do céu. Continue esperando no Senhor. Continue olhando para Deus. Não desvie o seu foco. Não fique focado nos problemas, nas dificuldades. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Você tem um Deus. Nós podemos chamar esse Deus de meu Deus. Nós não chamamos de meu Deus. Não é assim que nos dirigimos a Ele? O meu Deus me guarda, o meu Deus me protege, o meu Deus me guia. O meu Deus é o meu Deus. Então, meu irmão, continue olhando, minha irmã, para Ele. É Ele. Ele é Senhor absoluto sobre toda e qualquer situação, sejam elas adversas ou não na nossa vida. Às vezes dá vontade da gente parar, né? Às vezes dá vontade da gente desistir. Às vezes dá vontade, irmãos, de fazer igual a avestruz, né? Mas não, ir além do avestruz, não esconder só a cabeça não, é se esconder por completo. Mas nós precisamos, irmãos, permanecer com os nossos olhos fixados no Senhor pela fé. Uma terceira lição, irmãos, é que o poder do pecado é algo predominante no mundo em que vivemos. O poder do pecado é algo predominante no mundo em que vivemos. Por mais que seja algo totalmente destrutivo e contrário a Deus, o pecado é uma realidade em nossas vidas. O mundo vive no pecado e exalta o pecado. Se utiliza do pecado para alcançar seus objetivos e por isso ama o pecado. O pecado, irmãos, está diante de nós o tempo todo. O mal em si, gerado pelo pecado. O mundo, irmãos, em que nós vivemos, no qual nós
estamos vivendo, a Bíblia diz que o mundo, a sociedade, ela está no maligno. Ou seja, é governada por mentes, irmãos, que são dirigidas por Satanás. A mente, irmãos, do homem sem Deus, ela é dominada pelo pecado. Nós sabemos que existe a graça comum que atinge todos os homens, mas somente o homem que tem um encontro com Cristo é que é liberto da mente pecaminosa, não do pecado como um todo. Mas, irmãos, o mundo no qual nós estamos vivendo, irmãos, ele é dominado pelo pecado. E isso, irmãos, nos atinge. Não há como fugir disso, irmãos. Nós somos atingidos por essa influência maligna de todas as maneiras na sociedade a qual nós pertencemos, nesse mundo que nós vivemos, com as pessoas que nós convivemos. Não para que nós tenhamos ódio delas, não é isso? Mas o pecado, irmãos, ele nos atinge em cheio, porque o mundo está cheio de pecado. O mal nos atinge em cheio, irmãos, porque o mundo está cheio de maldade. Para aqueles que não amam a Deus, irmãos, o pecado é algo comum, algo do cotidiano, faz parte de suas vidas, de seus projetos e de suas celebrações. O mundo celebra o pecado. O mundo comemora, irmãos, a pecaminosidade vivida por eles. Eles gostam disso. O homem, sem a liberdade que só Cristo pode dar, irmãos, ele é morto em seus delitos e pecados, mas ainda está vivo para esse mundo. E ele vive em torno dessas coisas. Contudo, irmãos, o crente, ele procura evitar essas coisas. O crente, ele deve fugir do pecado, não se acomodar ao pecado. O crente não pode entrar na onda de pagar o mal com o mal. Paulo nos instrui dizendo que nós devemos pagar o mal com o bem. Nós devemos fazer o bem. Nós devemos pagar, irmãos, as coisas erradas, fazendo coisas certas. Alguém lhe distrata? Trate bem. Alguém lhe deseja mal? Deseje o bem dela, ore por ela. Nós não podemos, irmãos, pagar, conforme diz o ditado aí, com a mesma moeda. Não. O Senhor nos disse, irmãos, que se alguém lhe der uma bofetada em uma das faces, o que nós precisamos fazer? A outra face. Irmãos, precisamos ter a consciência de que nós estamos neste mundo, irmãos, que é predominado pelo pecado, mas que nós não estamos mais sujeitos a ele. Aqueles que são de Cristo, irmãos, não estão mais sujeitos ao pecado. O pecado ainda, irmãos, tem uma força muito grande sobre nós, porque, como disse, ele está, irmãos, em todo lugar. Mas ele não predomina mais sobre as nossas vidas. O predomínio dele é sobre o mundo em que vivemos. E até parece, irmãos, muitas das vezes que ele vai tomar conta de tudo mesmo, mas ele não pode tomar conta de nós, daqueles que são de Cristo. Os que são do Senhor, irmãos, não podem ser dominados pelo pecado. Uma última lição para essa noite é que haverá punição para todo o mal que nos cerca. A dúvida do profeta, irmãos, persistia diante de tanta injustiça e devassidão. Será que haverá punição para todo o mal que nos cerca? Nós também, irmãos, muitas vezes deixamos de olhar pela fé e a dúvida surge em nosso coração. Até quando nós iremos passar por tudo que nós temos passado? Até quando iremos sofrer diante das injustiças desse tempo presente? Senhor, eu não suporto mais uma determinada situação.
Senhor, não aguento mais. Senhor, o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor que é o juiz de toda a terra, o Senhor que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, o Senhor que é eterno, que é santo, que é protetor, que cuida do seu povo. Diante de tanta calamidade, o Senhor não vai punir essa gente? O Senhor não vai fazer nada contra eles, o Senhor vai nos punir, o Senhor está nos punindo de uma certa maneira? Porque os mais atingidos somos nós? Geralmente, quem faz a coisa certa, principalmente nos dias de hoje, paga pelo erro de todo mundo, né? Paga pelo erro de todo mundo. É assim. E aí? Vai continuar assim? Até quando isso vai ficar desse jeito? Qual é a resposta, irmãos? A resposta está no versículo que nós não lemos ainda nessa outra parte final, o versículo 1 do capítulo 2. Onde o profeta diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar totalmente no Senhor e descansar nele. Nós precisamos conhecê-lo ao ponto de entender que ele age de maneiras bem diferentes daquelas pelas quais esperamos. O profeta disse que estaria no seu posto de sentinela. Na torre, né? Uma torre de vigília. Estaria esperando. Ele ficaria ali aguardando, firme. Não iria regressar. Irmãos, ficar de sentinela é algo muito complicado. Quem trabalhou já à noite, na área de vigilância ou de segurança, seja lá qual for aí, sabe como é complicado. Há um determinado período da noite que o sono quer dominar. Então você tem que ficar acordado. Permanecer firme. Irmãos, o profeta estava dizendo que ele iria ficar com firmeza. Ele diz: tomarei posição sobre a muralha. Eu vou ficar aqui. Eu sei que Deus vai trazer uma resposta. Ele diz: aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. O que Deus vai fazer? Deus está fazendo já alguma coisa. Mas como ele vai fazer? Eu preciso ver isso com os meus olhos. Irmãos, para que nós possamos ver o que Deus está fazendo, nós precisamos estar atentos, firmados nele, firmes. Porque, irmãos, diz o ditado, como é que é? Quem cochila, o cachimbo cai, é um negócio assim. É um ditado antigo, né? Cochilou, o cachimbo caiu, né? O pessoal do interior falava isso. Ou seja, irmãos, quando nós estamos despercebidos das coisas, quando nós não estamos atentos, as coisas acontecem à nossa volta e a gente não consegue ver. E aí nós ficamos, como dizia na minha época de garoto, né? Isso é bem antigo, a gente fica com cara de pastel. Não sei como é que é cara de pastel, não. É abobalhado, né? As coisas estão acontecendo e você não percebe, não sabe nada. Irmãos, como é que nós vamos ver a mão de Deus? Como é que nós vamos ver, irmãos, que é Deus que está por trás de toda uma situação adversa, se nós não estamos antenados, se nós não estamos, irmãos, firmados nele, aguardando a sua resposta.
E a resposta de Deus, irmão, só pode vir de um lugar, da sua boca. A resposta de Deus não vem de outro lugar, irmãos. A resposta do Senhor vem da sua boca. E nós sabemos que a boca de Deus para nós hoje é a sua palavra. Então, irmãos, precisamos ficar atentos ao que Deus está nos falando por meio da sua palavra. Não podemos, irmãos, desanimar, não podemos parar de ler a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, continuar firmados aqui. Deus tem grandes revelações para fazer ao seu povo. Deus tem grande palavra para trazer para o seu povo. Mas enquanto o seu povo, irmãos, estiver buscando em outros lugares, em outras situações, buscando coisas, irmãos, que não são pertencentes a Ele, vem do paganismo muitas das vezes, o seu povo não verá a resposta, não terá a resposta. Lembremos-nos, irmãos, sempre, Deus é Deus e o seu modo de agir independe da nossa vontade. Ele é Deus, irmãos. Fiquemos firmes, irmãos, na palavra. Fiquemos firmes, irmãos, naquilo que Ele tem falado conosco. Porque, irmãos, certamente, uma resposta Ele nos dará, ou Ele já está nos dando. A questão é, nós estamos conseguindo enxergar? Nós estamos conseguindo ver? Eu acredito, irmãos, que se nós conseguirmos ver a resposta de Deus, se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, o nosso coração se aquietará. Nós iremos dizer como salmista, acho que no Salmo 4. Deixa eu olhar aqui se é Salmo 4, irmãos. Só um minutinho, mas eu acho que é Salmo 4. Eu me deitei e dormi. 4:8. Cadê o livro de Salmo? Está aqui. Fugiu da Bíblia, não. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando nós conseguimos, irmãos, ouvir a voz de Deus, quando conseguimos perceber a mão de Deus, isso acontece. Isso acontece na nossa vida. Mesmo diante das tragédias, mesmo diante das adversidades. É muito diferente, irmãos, de crentes que perdem seu sono, que não conseguem viver bem, que não têm paz no coração. Não é perder o sono por insônia, não, irmãos. Isso aí é um outro problema, tá? Isso aí tem alguns que têm esse probleminha, né? Isso aí é uma questão médica. Mas não tem paz. Muita gente hoje em dia não tem paz. Por tudo, irmãos, estão desesperadas. E o crente, irmãos, não vive assim. O crente que aguarda no Senhor, que confia no Senhor de todo o seu coração, ele consegue viver isso aqui. Ele vive em segurança. Ele tem certeza de em quem ele tem crido. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É Ele, irmãos, que nos guarda. Amém? A Ele seja então honras e glória para todos sempre. Semana que vem continuaremos então com esse estudo no livro do profeta Abacuque. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento. Depois estaremos indo para os nossos lares, guardados, em paz, protegidos pelo Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus eterno, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra foi, ó Deus, colocada diante de nós para que pudéssemos, ó Deus, ouvir, ó Deus, ler, ó Deus, e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Os dias do profeta, ó Deus, foram dias difíceis, foram dias maus. São incomparáveis, ó Deus, com os nossos dias. Os nossos dias
Estão difíceis, mas não chega nem perto do que o profeta viveu. Mas quantos, ó Deus, de nós, do seu povo hoje, ó Deus, estamos, ó Deus, desacreditados. Quantos, ó Deus, do seu povo hoje, ó Deus, vive, ó Deus, numa situação, Deus, que parece, ó Deus, não crer na tua existência. Parece não crer, ó Deus, na tua soberania, na tua eternidade, na tua santidade, na tua justiça, na tua proteção. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ver com os olhos da fé. Ó Deus, entender, ó Deus, pela fé, ó Deus, o teu propósito, a tua vontade, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, nesse tempo presente, firmados na rocha que é o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, Senhor e Salvador de nossas vidas, e que possamos, ó Deus, ser alimentados pela tua palavra, para que possamos, ó Deus, andar, ó Deus, na tua presença com o coração, ó Deus, firmado no Senhor. E possamos, ó Deus, ir para casa agora, ó Deus, na certeza de que, firmado no Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, trará, ó Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo ao nosso coração. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Fica conosco, faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém.